pessoal, tudo bem aí com vocês? Sistema Positivo de Ensino Revisa. Eu sou a professora Andréa Araújo, de Geografia, e eu vou continuar fazendo a revisão de primeiro bimestre com vocês. Lembra que nós estamos selecionando questões do livro de atividades, pessoal, para fazermos uma revisão bem bacana aí para vocês. Então, vem comigo, vamos trabalhar revisão de primeiro bimestre. Na aula passada, nós vimos essa revisão, algumas questões a respeito do capítulo 1 e do capítulo 2. Hoje, a nossa revisão vai ser questões também do capítulo 2 e, claro, que questões do capítulo 3. Então, hoje o foco são questões aqui de cartografia e Brasil, orientação e localização no espaço. Pega o seu material aí, livro de atividades, caderno, lápis e vamos trabalhar mais alguns exercícios para revisão de primeiro bimestre. Olha só, pessoal, página 14, tá? Esse exercício aqui, ele faz parte do conteúdo do capítulo 2. Então, vamos lá ao exercício número 4. Uma das técnicas utilizadas pela cartografia moderna é a do sensoriamento remoto. Deixa eu sublinhar aqui, sensoriamento remoto, que permite uma interpretação e uma análise mais detalhada dos espaços geográficos em estudo. São materiais utilizados por essa técnica. O que o sensoriamento remoto ele precisa? A. Bússolas, curvímetros e cartas topográficas. B. Plantas baixas, telescópios e altímetro. C. Mapas temáticos, bússolas e cartas náuticas. D. Imagens de satélites, imagens de radar e fotos aéreas. É isso que o sensoriamento precisa. Ele precisa ter imagens de satélites, de radar e fotos aéreas. Lembrando a vocês que sensoriamento remoto é o processo de captação de informações sobre fenômenos e feições do relevo por meio de sensores, tá? E para que isso seja possível, para você fazer uma análise de uma determinada área, você vai precisar de imagens de satélites, de radar e de fotos aéreas, tá bom? Uma questão muito interessante aí sobre sensoriamento remoto. Então, a questão número 4 fica a letra D como a correta, beleza? Bora lá? Vamos para mais uma questão? A página 16, conteúdo também sobre o capítulo 2, vai falar de escala, pessoal. Escala é o quê? Escala é a dimensão, é a relação entre a dimensão representada do objeto e a sua dimensão real. Quanto maior a escala, maior é o detalhamento naquele mapa ali, tá bom? Então, vamos entender aqui a questão. Um grupo de estudantes do ensino médio recebeu a incumbência de realizar estudos sobre a realidade socioambiental do estado do Piauí. Para desenvolver uma análise mais detalhada de uma dada região que se apresenta com preocupantes problemas ambientais, o grupo necessitou de um mapa que possuísse detalhes da região. Na pesquisa cartográfica, o grupo encontrou 5 mapas temáticos em escalas diferentes. Assinale aquela que melhor permitiria esse estudo detalhado. Então, nós temos 5 escalas aqui, são escalas numéricas. Letra A, 1 por 1 milhão de centímetros. B, 1 por 100 mil centímetros. C, 1 por 600 mil centímetros. D, 1 por 250 mil centímetros e E, 1 por 50 mil centímetros. Dessas escalas aqui, quem vai dar maiores detalhes da região para esses alunos fazerem o seu trabalho? Eu trago mais 2 exemplos aqui para vocês. Eu trago o exemplo de uma escala 1 por 1 milhão de centímetros e uma outra escala de 1 por 20 mil centímetros. A escala 1 por 1 milhão de centímetros, ela é chamada de escala pequena. Por quê? Porque a representação da realidade, ela foi diminuída 1 milhão de vezes. Ela não vai te dar detalhes dessa área. Agora, a escala 1 por 20 mil, ela é chamada de escala grande, pois a representação da realidade foi diminuída apenas 20 mil vezes. Então, ela vai te dar maiores detalhes. Ela é chamada de uma escala grande. Dessas daqui, pessoal, quem vai dar maiores detalhes da área é a escala 1 por 50 mil centímetros,
porque ela foi diminuída apenas 50 mil vezes. Então, ela vai fornecer esses detalhes que eles querem aqui, ó, da região. Eu indico no livro de atividades de vocês, tem mais exercícios sobre escalas, que vocês resolvam esses exercícios. Esse tema aqui, escala, é bem importante para os assuntos de cartografia, tá bom? Eu escolhi esse daqui, mas o livro de atividades tem vários exercícios sobre escala. Exercício número 9, letra E, 1 por 50 mil centímetros. Página 19, exercício 13, pessoal. Eu escolhi a letra B. O que é latitude e o que é longitude? Lembra que latitude e longitude faz parte das coordenadas geográficas, que é um conjunto de linhas imaginárias que serve para localizar qualquer ponto na superfície terrestre, tá? Formada aí de paralelos e meridianos. Aí nós vamos lembrar do paralelo principal, a linha do Equador, 0 grau, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Meridiano de Greenwich é o principal meridiano no conjunto de linhas imaginárias das coordenadas geográficas. Esse meridiano vai aí dividir a Terra em mais dois hemisférios, no leste e no oeste. E é a partir daí que nós vamos ter a latitude e a longitude. Então, a latitude ela é a distância medida em graus de um local até a linha do Equador, que vai de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Longitude é a distância medida em graus de um local até o meridiano de Greenwich, que vai de 0 a 180 graus, tanto no leste quanto para o oeste. Inclusive, no seu material, pessoal, tem um mapa que pede para você fazer a localização de alguns pontos de letras A, B, C, de alguns pontos para você entender, né, a latitude e a longitude desses pontos, que vale até a pena você revisar, tá? A parte de conteúdo de coordenadas geográficas é bem importante você saber localizar em um mapa, ok? Então, aqui está para você o conceito de latitude e de longitude. Vamos lá, mais um exercício? Página 22, agora é sobre o capítulo 3, pessoal, ó. Tá? Tem um texto aqui falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Eu escolhi esse exercício porque ele vai trabalhar uma questão histórica do Brasil junto com uma questão de orientação, né, de coordenadas. Então, vamos à letra A. Ao citar uma linha de polo a polo, o Tratado de Tordesilhas se referia a uma linha latitudinal ou longitudinal? Longitudinal, né, pessoal? Vamos lembrar, podemos até lembrar aqui do meridiano de Greenwich, tá? Aqui leste, aqui o oeste. Então, é longitudinal, se é de polo a polo. B, a indefinição da época sobre o ponto exato de onde partiria a contagem das 370 léguas, a princípio, gerava um erro de quantos graus no mínimo? Isso aqui a gente já pode tirar no próprio texto, tá aqui, ó, um erro de 2 graus e 42 minutos, né? Então, o erro era de 2 graus longitudinais, no mínimo, isso devido à extensão do arquipélago de Cabo Verde. E a C, o território brasileiro atualmente não se limita à linha demarcada pelo Tratado de Tordesilhas. Cite alguns fatores históricos associados à expansão territorial brasileira. Então, nós começamos toda a nossa expansão na parte leste, litorânea, e fomos aos tempos, né, com o tempo indo para o oeste. A partir daí, nós vamos ter vários ciclos econômicos, né? Nós vamos ter a busca pelo ouro, pelos bandeirantes, né? Buscavam ouro, pedras preciosas, e nós vamos começar a conhecer mais o nosso oeste, nós vamos sair do litoral e vamos para o interior. E alguns ciclos, né? Algumas atividades econômicas despertaram para nós sairmos do litoral e irmos para o interior. Então, eu coloquei aqui para vocês, citei os bandeirantes que buscavam ouro e pedras preciosas, a extração das drogas do sertão na Amazônia, as áreas de criação de gado, próprio depois nós vamos ter o ciclo da borracha na região norte do Brasil. Tudo isso faz uma ampliação do nosso território, tá bom? Então, está aqui respondida a questão número 1
sobre o Tratado de Tordesilhas, ligando aí essa parte de coordenadas geográficas. Achei interessante essa questão, por isso, né, a gente pode trabalhar coordenadas e questão histórica. Vamos para mais uma questão lá, então. Página 22, né? Lembra que nós estamos no capítulo 3. Ele vai falar dos pontos extremos do Brasil. Ponto extremo do Brasil ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, tá? Por que é importante sabermos os pontos extremos? Para nós conhecermos a nossa fronteira, onde começa e onde termina o território brasileiro, em norte, sul, leste, oeste. Tá bom, pessoal? Então, lembrando a vocês que nós temos aqui uma grande extensão latitudinal, né? De norte a sul, nós temos 4.394 quilômetros e de leste a oeste, nós temos 4.319 quilômetros. A questão pede para você associar a coluna 1 e a coluna 2. Então, o ponto extremo do Brasil ao norte, onde fica? Fica aqui, ó, na nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, fronteira com a Guiana. Está aqui em Roraima, pessoal. Tá? É o nosso ponto extremo norte, é o Monte Caburaí. 2, o ponto extremo sul, onde fica? Fica aqui, ó, no Arroio Chuí, pessoal, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O ponto extremo leste, onde está o ponto extremo leste? Fica aqui, ó, na Paraíba, Ponta dos Seixas, tá? É o nosso ponto extremo leste. E o nosso ponto extremo oeste fica na nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, fronteira com o Peru, fica lá no Acre. Portanto, pessoal, a nossa resposta fica 3, 1, 2 e 4. Tá aqui, é a letra C, 3, 1, 2 e 4, tá bom? Então, os pontos extremos, eles servem para nós conhecermos aí a nossa fronteira. Esse mapa, eu até indico, né, vocês darem uma olhada novamente nesse mapa, porque ele está bem bacana no sentido dele colocar pontos extremos, dele colocar toda a área litorânea, os mais de 7.000 quilômetros que o Brasil tem de área litorânea, e aqui, ó, a área que nós temos aí, delimitando com os nossos vizinhos, as nossas áreas de fronteiras aí, que dá mais de 15.000 quilômetros. Um mapa bem interessante, legal vocês revisarem esse mapa. Então, ficou aqui na página 22, a questão número 2, a letra C. Bora lá para mais um exercício? Tá aqui, pessoal, página 25, capítulo 3, o exercício número 7, tá? É comum ouvirmos os apresentadores de jornais e programas esportivos anunciarem: o jogo começa às 21 horas, horário de Brasília. Assinale a afirmativa que justifica corretamente o uso da expressão. Que expressão? Horário de Brasília. Então, vamos lá. Letra A. O território brasileiro possui 4 fusos horários, sendo necessário informar que o horário de início da programação é o do fuso horário de Brasília, que é o oficial do país. B. A cidade de Brasília é a capital federal, portanto, toda e qualquer atividade televisiva e radiofônica deve seguir o seu horário. C. O fuso horário brasileiro é diferente do fuso dos demais países, sendo necessário informar que o horário de início da programação é o de Brasília. D. As sedes da maioria das emissoras de televisão do Brasil se localizam em regiões cujo fuso horário é o mesmo de Brasília. A região centro-oeste, letra E, a região centro-oeste, onde está localizada Brasília, concentra a maior parte da população do país. Portanto, as programações dos canais de televisão devem seguir o seu fuso horário. Eu coloquei aqui para complementar essa questão, pessoal, o nosso mapa de fusos horários, tá? Tem aí no seu material didático. O Brasil hoje tem 4 fusos horários. Primeiro fuso, segundo, terceiro e quarto fuso, ok? Vamos ver qual é a resposta correta da questão número 7. A resposta correta da questão 7 é a letra A. O território brasileiro possui 4 fusos, sim, 1, 2, aqui as ilhas, né?
Fernando de Noronha, 1, 2, 3 e 4, tá certo. Sendo necessário informar que o horário de início da programação é o do fuso horário de Brasília, que é oficial do país, tá? E ele é oficial do país também porque tem grande parte do território brasileiro e um número expressivo de pessoas morando nesse segundo fuso aqui, tá? Então, o horário oficial do Brasil é o segundo fuso horário, onde eu tenho o maior número de estados e eu também tenho a capital do Brasil. Questão bem interessante, também tem um exercício lá, pessoal, falando só de exercícios de fuso horário do Brasil, que eu também indico vocês revisarem. Nós já vimos em aulas passadas aquele exercício, mas ele é bem interessante para você aí revisar essa parte de fuso horário do Brasil, tá? Então, lembrando, são 4 fusos horários. Se eu partir aqui do segundo fuso, tá? E ir para leste, conforme vocês viram a aula de fuso horário, em leste aumenta, e se eu partir daqui para oeste, diminui. Sempre aumenta 1 hora ou diminui 1 hora, né? Nesses fusos horários. Então, questão 7 fica a letra A. Vamos para mais uma questão? Deixa eu passar aqui. Tá aqui, pessoal, página 28, capítulo 3, é essa questão aqui, ó, a questão 14. Considerando sua localização e sua dimensão, é incorreto, ó, a letra incorreta ele quer. É incorreto afirmar que o território brasileiro, letra A, é caracterizado por pequena variação latitudinal, responsável pela reduzida amplitude térmica anual registrada no país, típica de espaços intertropicais. B. É dotado de extenso litoral, de onde historicamente as áreas de fronteira agrícola se projetaram para as bordas da vasta floresta equatorial do continente sul-americano. C. Ocupa o interior de uma placa litosférica, responsável em parte pelo predomínio na paisagem de amplas depressões e de planaltos rebaixados pela erosão. D. Possui 4 fusos horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, mas a hora oficial, a hora de Brasília, estende-se a boa parte do país. Lembra que ele quer a incorreta, tá? Então, o Brasil, pessoal, aqui no caso é a letra A incorreta. Ele diz que nós temos uma pequena variação latitudinal, nós temos uma grande variação latitudinal. Nós estamos aí na casa dos 5 graus de latitude norte a 33 graus de latitude sul. Isso nos dá uma grande variação latitudinal, né? E nos dá aqui também estarmos entre 5 graus de latitude norte e mais ou menos 33 graus de latitude sul, vai nos dar uma tropicalidade muito grande, né? Então, nós vamos perceber aí as diferenças de insolação em várias regiões do Brasil, né? E em grande parte, essa insolação é elevada, né? Em parte do território brasileiro, com temperaturas altas, com calor, essa tropicalidade do Brasil, né? Então, fica aqui na questão 14, pessoal, a letra A, tá? Então, eu também sugiro que vocês façam uma boa leitura do capítulo 3, tem bastante coisa interessante falando principalmente da localização do Brasil, né? Onde o Brasil está localizado e quais são os fatores dessa localização. Ok, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção. Façam os exercícios, façam essas respostas aí, anotem no seu material didático e até a próxima. Muito obrigada, um abraço, tá? Faça a revisão certinha. Lembra aí, sistema positivo, revisa, tá? Te ajudando a revisar questões do primeiro bimestre. Muito obrigada.